O cemitério é o local onde os mortos estão. Você já parou para pensar nisso? O cemitério, ele é o lugar... além do horizonte existe um lugar. Ele é um lugar que, por mais que você não acredite em espírito, por mais que você não acredite em fantasma, em vida após a morte, mas os mortos, eles estão ali. E aí quando você olha em volta no cemitério, você está tomado por eles. Eu sempre tenho um pensamento comigo. Se aconteceu a ressurreição no momento que eu estiver no cemitério, o arrebatamento, né? Porque o que fala-se do arrebatamento? Fala-se que quando Jesus... Isso para... Acho que para evangélicos, tá? O arrebatamento, eu acho que ele funciona... Ele é uma verdade de fé para algumas determinantes evangélicas, que ele vem para levar a sua igreja. Quem é a igreja, né? Quem seguiu a Cristo. A igreja, não no sentido da igreja religião, mas... Nós somos igreja, por exemplo, somos evangélicos, somos a igreja de Cristo, as pessoas que pregam a palavra, que levam a palavra, porque a igreja, ela não é um templo, você é a igreja, se você faz parte da religião, você que leva o sal e luz da terra. Olha, esse LendaCast está virando o evangelho do dia. Então, a igreja são as pessoas. Então, para algumas vertentes evangélicas, vai acontecer o arrebatamento, que é o quê? Jesus vai vir... sem avisar, virá como um ladrão. Isso está na Bíblia, né? Nem os anjos sabem, e nem o próprio Filho do Homem, que seria Jesus, sabe quando ele vai voltar. É o momento que Deus escolher, falar, Jesus, é agora. Esse vai ser o arrebatamento. Por que fala que ele vai vir como um ladrão? Porque o ladrão, ele não avisa quando ele vai entrar na sua casa para roubar. Então Jesus, ele vem quando todo mundo estiver desprevenido. Por isso que falam orai e vigiai, porque Jesus vem no momento que a gente não vai saber qual é esse momento. E aí algumas vertentes evangélicas acreditam que na hora que Jesus passar como um raio na terra, quando as trombetas tocarem, é o momento que vai acontecer o arrebatamento, que é o quê? Vai subir para os céus os escolhidos, a igreja de Cristo. Os verdadeiros que vão para o reino dos céus. Quem ficar vai ter uma segunda chance ainda. Vão ser 40 anos, minha idade. Quase minha idade, tenho 39, me respeitem. Vão ser 40 anos que essas pessoas que ficaram vão ficar 40 anos na terra, só que sob o poder do demônio. Agora Jesus vai falar assim, ó, não quero mais saber. Eu avisei, eu já passei, já levei a primeira leva. A segunda que vão ficar 40 anos em poder do demônio. E esses que aguentarem sobreviver sobre o poder do mal na terra, vai ser um caos, assim, não vai ser isso que a gente vê hoje. Vai ser o pior caos. Esses que aguentarem se converterem na segunda vinda de Cristo, depois desses 40 anos, ele vai levar para os céus, e aí o resto que não se converteu vai ficar para sempre no inferno e não vai ter mais volta. Aí vai ter choro e ranger de dentes. E isso segundo a fé de algumas vertentes evangélicas. O catolicismo não acredita no arrebatamento, que é essa história que eu contei para vocês. Mas por que eu estava falando de arrebatamento? Porque eu imagina eu tô num cemitério, eu, influenciador de terror, um funeral influencer, tô lá no cemitério, oi gente, tô gravando um story de uma sepultura e do nada, pronto, aí, segundo a fé, eles vão levantar todo o pó, a pessoa que virou pó, que se decompôs, eles vão voltar à vida e eles vão sair das sepulturas, eles vão se levantar, você imagina, olha, me arrepio. Você imagina eu lá com o celularzinho gravando, esse povo começa a destruir as sepulturas. Até eu entender que é o arrebatamento, eu já fui antes. Eu já tô no cemitério, já vou ser enterrado ali. E eu fico sempre imaginando, é muita brisa da minha cabeça. É muita brisa da minha cabeça imaginar essas coisas, porque eu fico imaginando isso. Imagina eu tô no cemitério e acontece o arrebatamento naquele momento. E os mortos começam a voltar naquele momento. E eu já fico por lá. Eu já acabei naquele momento. Porque é dali que eles vão levantar. Para pensar. É dali que eles vão se reintegrar. Eles vão... Imagina, eu faria um filme disso. Eles assim, ó...
voltando à vida e aquele céu cor de vermelho ou azulão e Jesus no meio assim, vambora! Chegou a hora! E a galera... e alguns não indo, eu com certeza eu vou ficar. Vou ficar. Não vou. Muito que bem, muito que bem. Vamos pro próximo relato da noite. Quer mandar o seu relato sobrenatural? Manda agora, cheio de quaresma aqui. Vamos, ó. Esse ano tem quaresma, hein? Daqui a pouco tem quaresma. Carnaval em março, né? Eu tô escolhendo uma cidade para viajar no carnaval. Vocês têm ideias? No carnaval eu não vou para fora, não. No carnaval eu vou viajar dentro do Brasil. Mas eu tô me organizando para ir na canonização do Carlo Acutis. Então acho que eu vou para Itália novamente em abril, né? Quando é a canonização dele. 27 de abril. Vamos pro próximo relato? Vamos lá. Relato de quaresma. Quaresma começa quando? Quaresma são os 40 dias que começa na quarta-feira de cinzas. Isso para os cristãos, tá, gente? Para outras pessoas não tem quaresma. São os 40 dias após o carnaval. Não, 40 dias após não. Começa na quarta-feira de cinzas, que começa logo depois do carnaval, e vai até a sexta-feira santa. É isso? Ou até a Páscoa? Que são os 40 dias que Jesus ficou sendo atentado pelos demônios aqui na Terra. Por isso que falam que os demônios têm permissão de ficar 40 dias aqui no Oba-Oba. 40 dias, 40 anos, entendeu? O relato agora é da Alessandra Rocha. E ela diz o seguinte: meu pai desrespeitou a quaresma e vivenciou uma experiência inesquecível. Boa noite, Daniel. Sou sua fã. Boa noite, Alessandra. Obrigado. Ele é caçador desde a infância, o pai da Alessandra, seguindo a tradição do meu bisavô. O meu avô sempre alertou: durante a quaresma, não cace, pois coisas estranhas podem acontecer. Meu pai não levou a sério. Aos 15 anos, testemunhei um episódio inexplicável. O meu pai foi caçar na serra com 2 tios. Os 3 foram caçar, ela e os 2 tios, o pai e os 2 tios. Subindo, ele se perdeu e viu luzes semelhantes a lanternas. Chamou, mas não obteve resposta. Voltando, encontrou meus tios no pé da serra. Eles negaram ter subido. Confuso, meu pai desistiu da caça. No caminho para casa, passou pelo terreiro espírita, onde nossa conhecida, Dona Marlene, estava no portão. Ele deu boa noite para ela e ela respondeu de volta. No dia seguinte, descobrimos que ela não estava lá, mas sim em outra cidade onde ela morava. Além disso, estava doente e não teria como estar ali no terreiro. Quem teria falado boa noite para o meu pai? Quem eram as luzes no mato? Esse mistério o fez desistir de caçar durante a quaresma. Olha, eu tenho um relato de caça, Alessandra, adorei seu relato. Uma tia minha já falecida, ela contava que o marido dela foi caçar junto com o irmão dele durante a quaresma e eles juram, parece engraçado esse relato, mas eles juram que um tatu ficou em pezinho, abriu os braços e falou com eles. Falou igual eu tô falando aqui. Tipo, não vai caçar o Ginal, sabe assim? Não sei o que o tatu falou, mas eles ouviram uma voz humana e grave saindo do tatu. Fala em latim o tatu, né? Mas, nessa hora, o tatu abrindo assim, falando boa noite. Gente, eu não sei o que eu faria. Tem muita gente que quer ver o gato e o cachorro falar, mas um dia que ele falar... Pernas para quem tem